Bem-vindos a mais um vídeo, malta mais do que brava, bem-vindos a mais um palpite desportivo número 3. Bravos, os outros dois, correu bem, está a correr bem este início no mundo de extra futebol, destas modalidades. Vocês podem ver aqui, se quiserem põem um pausa no vídeo para ver aqui as apostas. Estas apostas saem todas no Patreon, ok? Se quiseres acompanhar o Patreon. E somando tudo, o green com o red foi green, certo? O que é que vai acontecer agora aqui nos jogos de... Eu vou fazer os jogos para terça-feira e quarta-feira. Vamos ter basquetebol, vamos ter ténis, hóquei no gelo, handball e UFC. Não vou apostar no futsal nem no voleibol. Tem sido apostas recorrentes nos outros dois vídeos, mas deste não, pois não há oportunidades. Mas antes de passarmos aqui para as apostas do dia, eu quero partilhar convosco aqui uma teoria da conspiração, que parece que apareceu aqui de repente e eu achei piada ao facto de, no basquetebol, ser o melhor de 7, ok? As equipas, se ganharem 4 jogos, basicamente a série está feita. No entanto, se a equipa tiver a ganhar 2-1, que é o caso aqui dos Heat contra os New York Knicks, se fizer o 3-1, o Heat obriga os New York Knicks a ganhar os 3 jogos seguintes para empatar a eliminatória e depois ir a um 8º jogo. O que para resultados supostos, amanhã o Knicks não perde. Porquê? Porque isto engloba muita coisa. Isto engloba patrocínios, isto engloba direitos transmissivos, isto engloba os próprios jogadores que se querem mostrar. E o jogo basicamente, e a série basicamente acabar ao 4º jogo, não é bom para ninguém. Eu não estou a dizer que os jogadores vão fazer de propósito, estou a dizer que se calhar inconscientemente fazem com que seja melhor o jogo e ir o máximo possível na série. Isto é interessante, porquê? Porque tem acontecido aqui, eu vejo aqui os resultados, além dos jogos serem 2 em 2 dias, o que é uma cena fenomenal, é muito difícil avaliar e prever os jogos. Pois nós fizemos uma análise de um jogo que aconteceu há 2 dias atrás e ele passado 2 dias está a acontecer outra vez. Não mudou absolutamente nada da análise que fizemos para o jogo anterior, apenas aconteceu mais um jogo, que na estatística acaba por ser irrelevante, porque se nós analisarmos os últimos 5 jogos, não é mais um que vai fazer grande diferença. Por isso, as apostas em si é difícil de prever quando os jogos são 2 em 2 dias, sempre com as mesmas equipas. Realmente esta parte dos playoffs é um pouco mais complicada de prever. E acabamos por repetir sempre as mesmas apostas, independentemente dos resultados em si. No entanto, colocando este ingrediente extra do facto de os jogos, de uma certa forma, politicamente terem que ir o máximo possível até aos 7 jogos, neste caso, se for o 8º jogo, melhor. Eu acredito que seja interessante para este jogo aqui, por exemplo, colocar um handicap de mais 11,5 pontos para o Knicks. Ou seja, o Knicks pode perder, o New York Knicks, não é Knicks, não é, é New York Knicks. New York Knicks. O New York Knicks pode perder, mas não vai perder por muitos pontos. E eu acredito até que é muito provável que ganhe este jogo para fazer o 2-2. Isto usando assim um bocadinho esta teoria que eu estou... Vocês escrevam aqui nos comentários a vossa opinião, que eu quero saber, malta brava que está há mais tempo aqui no basquetebol, escrevam aí a vossa opinião sobre esta teoria da conspiração que eu acabei de falar. Não sei se é, mas eu apercebi-me disto aqui pelos resultados que têm acontecido desde que eu estou a seguir. Eu basicamente estou a seguir desde o primeiro jogo da série e tem sido interessante. Se está 2-0 passa para 2-1, se está 2-1 passa para 2-2. É o que está a acontecer com as equipas. Por isso, fazendo aqui o 3-1 os Heats, obriga os Knicks a ganhar os 3 jogos seguintes, o que é uma tarefa super difícil. Ou seja, os 11 pontos de handicap, 11,5 pontos de handicap para o Knicks será uma aposta interessante. E depois, acima dos 196 pontos no jogo total, visto que a estatística é interessante para este tipo de aposta. Eu não vou aprofundar muito aqui as apostas, porque como são muitos esportes e muitas apostas, eu fazia aqui um palpite desportivo de 45 minutos. Portanto, as apostas que eu dou é baseado numa estatística que é real. Se vocês tiverem dúvidas, confirmem a estatística. Mas digam-me aí, eu estou curioso para saber a vossa opinião em relação a esta teoria que eu acabei de dizer. Depois vamos ter aqui um Lakers Warriors, e aqui é exatamente a mesma coisa. Apesar de eu achar que estatisticamente e nos resultados o Lakers é a melhor equipa, ok?
e é muito provável que ganhe, o melhor de 7. É muito provável que ganhe este playoff. Amanhã temos um 2-1 e um provável 2-2. Ok? Eu gosto e o Lakers é uma equipa que faz bastantes pontos por jogo. É uma equipa que, em termos pontuais, pelo que eu tenho visto, é uma equipa super interessante. Estamos a falar de 125, 117, 127, 127. É uma equipa que marca muitos pontos nos jogos, o que quer dizer que, para este jogo, acima dos 218 pontos, será uma boa aposta a modo 1,37. Certo? Visto que só uma das equipas faz 120 pontos, a outra basta fazer 100 para passar esta aposta. 218 pontos para este jogo, certo? Depois vamos ter, na quarta-feira, vamos ter aqui mais 2 jogos. O Celtic contra os Philadelphia, e aqui está 2-2, ok? O Celtics tem um pouco mais vantagem. O último jogo que aconteceu foi diferença de 1 ponto para os Philadelphia. Eu para este jogo aqui gosto aliás, já fiz as 2 apostas que fiz para os 2 jogos que aconteceram. Foi os dois, um acima de 205 pontos e outro acima de 203 pontos. Bateram os dois. Tem acontecido até bastantes pontos entre estas 2 equipas. Eu vou nos 204 pontos, ponto 5, ou seja, acima de 204 pontos, ponto 5. A odd 1,33. Todas as odds que eu estou a dar são odds BetClick, ok? Provavelmente tu podes dizer, LNP, essa odd não é a mesma que a minha. Se tivesse outra casa de apostas, não é. Todas as odds, todos os desportos, todas as apostas que estou a fazer é na BetClick. Tu podes fazer também usando o promo code deste canal, ok? Usando o promo code ApostasLMP. Eu sei que malta brava que me segue no canal de futebol, o promo code é diferente, mas eu decidi separar os promo codes para as restantes modalidades e para as restantes para o futebol, ok? Apostas LMP para contas novas, 50 € sem risco na primeira aposta para o canal de palpites, ok? Bravos! Ou seja, Celtics contra Philadelphia acima de 204 pontos. E depois, mais uma aposta neste jogo, onde temos aqui o Philadelphia a fazer um bom... Mesmo perdendo, à exceção aqui de um jogo, a diferença entre pontos das 2 equipas quando ganha ou quando perde é sempre interessante. E o handicap de 14,5 pontos para o Philadelphia será também interessante a modo de 1,32. Ou seja, handicap de 14,5 pontos para o Philadelphia. Pode perder por uma margem de menos de 10 pontos, de 14 pontos. Se perder contra o Celtics e ficar a diferença de pontos de 13 pontos, esta aposta é vencedora. Handicap de 14,5 pontos para o Philadelphia. Para finalizar, temos o Nuggets Suns, onde temos um 2-2. Já esteve também 2-0. É interessante aqui o facto de... Teve 2-0, ok? 2-0, os 2 primeiros jogos em casa do Nuggets ficou 2-0 e os 2 jogos seguintes ficou 2-2. Agora entramos numa reta interessante, ou seja, teremos que ir basicamente até ao último jogo, até ao 7º jogo. Bravos, eu estou a achar isto um bocado estranho. Vocês digam-me aí. É um jogo onde os Nuggets são favoritos. Eu acredito que até serão favoritos para este playoff, naquilo que tem acontecido. Eu diria que este jogo será interessante para pontos total acima de 218, visto que as 2 equipas também são equipas que marcam bastante pontos e costuma ficar sempre acima dos 100, 110 pontos. Eu acredito que no 218 pontos para o total das 2 equipas, uma odd de 1,35, ok? Acima de 218,5 pontos. Basquete está feito, deixa-me a vossa opinião para o basquete. Seguimos então para o ténis, ok? No ténis vamos ter aqui no dia 9, eu no ténis, bravos, sou basicamente zerinho. Se eu sou zerinho no basquete e começo a perceber a lógica, e ainda agora estou a começar, daqui a um ano vou perceber muito mais do que aquilo que percebo de basquete, mas é que muito mais. Daqui a um ano vou estar a fazer malabarismo com as equipas, com os nomes todos, e vou saber os nomes todos das equipas, saber playoff, saber a fase que não é playoff, do campeonato, vou saber isso tudo. Para já estou agora a começar. Vou ter aqui também convidados. Vou ter aqui convidados de malta brava que percebe sobre basquete. Já estive a falar lá no Discord para ver se alguém quer fazer aqui um Vamos Apostar Comigo, onde eu vou dizendo as minhas apostas e eles vão de uma certa forma interagindo comigo e dizendo uma aposta também da parte deles e falando comigo se é uma boa ou não aposta. Pessoal que percebe de basquete, ok? Vou trazer aqui brevemente, vou trazer aqui pessoal, mas é pessoal que quer aparecer na câmara, obviamente. Não é pessoal que se o pessoal não quiser aparecer, não pode vir, obviamente. Mas vou trazer aqui pessoal. Ou seja, ténis. O que é que eu fiz ténis? Fiz aquilo que o apostador iniciante faz. Vai
aqui e faz uma tripletazinha com os super favoritos. Bravos, o que não há nada a fazer, não é? Vou fazer aqui uma tripleta com vitória do Diallo, ok? Depois vitória do Ijikata e vitória do Thompson. Tripleta, vitória do Thompson, vitória do Ijikata e vitória do Diallo. É uma tripleta de favoritos, onde as odds estão 1,20. Eu considero isto um super favorito. Vitória dos três e uma tripleta que dá uma odd de 1,87. Ok? Também odds BetClick. Siga! Depois vamos ter hóquei no gelo. Hóquei no gelo também é super interessante. Tem sido, e acaba por ser o hóquei no gelo também muito interessante em relação à teoria da conspiração que eu falei para o NBA. Melhor de 7 jogos. Tínhamos aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo depois nos jogos daqui do dia 10, onde tivemos aqui os Devil contra os Hurricanes, que tinham ganho 2 jogos por margem de 5 ou 6 golos, e ontem levaram 8 batatas. Isto é muito, muito interessante. Nós vamos ter aqui, por exemplo, amanhã vamos ter um Oilers Golden Knights, onde eu fui no primeiro jogo acima de 5.5 golos e aconteceu, foi por pouco, apenas por uma diferença de um golo. A eliminatória o playoff está a 1-1. Amanhã acho interessante o acima de 4.5 golos, visto que estas duas equipas têm uma estatística interessante para esse tipo de golos, ok? Acima de 4.5 golos, a odd não é muito brava, é uma odd de 1,20, mas eu aceito esta odd de 1,20 para acima de 4.5 golos neste jogo. Está dito aqui para os Golden Knights. Depois, no dia 10, vamos ter um Devil contra os Hurricanes. Devil estava a perder 2-0, tinha levado 6 batatolas nos 2 primeiros jogos, se não me engano. 5-1 no primeiro, 6-1 no segundo, e agora os Hurricanes perdem por 8-4. Eu aqui tive red, depois eu fui handicap de mais 2 para os Hurricanes e não bateu porque a diferença foi de 4 golos. Aqui vamos ter uma aposta interessante, onde eu vou colocar este duelo entre estas duas equipas. Nos últimos 3 jogos aconteceu uma catrafalhada de golos, e neste momento a casa de aposta está a dar acima de 4.5 golos, uma odd de 1,45. Eu acredito que seja uma odd super interessante, visto que a estatística entre as duas equipas é de golos. Acima de 4.5 golos para este jogo, odd de 1,45 na BetClick. Depois vamos ter aqui o Kraken Stars. É o primeiro jogo que eu estou a acompanhar destas duas equipas. Eu acho que elas jogaram na madrugada de segunda-feira, mas passou-me completamente no último vídeo dos palpites. Neste momento temos aqui o Kraken Stars com um 2-1 para o Kraken, ok? Temos o Stars que basicamente está obrigado a vencer este jogo. O Kraken, é exatamente a mesma coisa. Em termos de estatística, os últimos jogos do Stars têm sido acima de 4,5, e aqui os últimos jogos do Kraken têm sido, à exceção aqui de um jogo que ficou 2-1, tem sido também acima do 4,5. O 4,5 está a 1,38, acima de 4,5 golos a 1,38 no Kraken Stars, ok? E fica o hóquei no gelo feito. Vamos passar aqui para o handball. O handball é muito, muito rapidinho, bravos. É só aqui um jogo no dia 10, onde o Kiel, Paris Saint-Germain, onde em termos estatísticos e de resultados eu achei interessante, apesar que na casa de apostas não tem muitas opções para apostar. Eu gostava que tivesse mais opções em relação a golos marcados, em relação a handicaps. Não tem, apenas tem uma opção. Tu vais às opções e apenas tem em uma, tu não consegues gerir as tuas opções no que diz respeito a golos, nem a pontos. Acho que é golos, é assim uma coisa. Não consegues gerir a quantidade de golos marcado por cada equipa ou a quantidade de golos no jogo, apenas tem uma opção e não dá para escolher. Ou aceitas ou não aceitas. Eu não aceitei. Mas aceito sim o facto do fator casa para o Kiel estar em dupla possibilidade a uma odd de 1,28. Dupla possibilidade para o Kiel para não perder, odd de 1,28. É esta a aposta. Para finalizar o dia, e eu não tenho aqui como mostrar o UFC, eu vou fazer no UFC exatamente aquilo que fiz no ténis. Fui ver o UFC. Ok? Fui ver o UFC. Eu penso que é para amanhã, terça-feira. Aparece lá 2 jogadores super favoritos, que é o Carlos Ulberg e o Carl Williams. 2 jogadores super favoritos, com odds entre 1,20 e 1,28. E eu fiz uma dobradinha entre os dois, que dá uma odd de 1,60. Bravos? Está dito. O UFC é assim, eu não consigo mostrar aqui, infelizmente, porque não tenho aqui a modalidade no SofaScore, mas fica aqui. Eu fui procurar o UFC na BetClick e apareceu lá.
uma aposta interessante com estes dois favoritos. Vamos tentar. A stake é normalíssima, super tranquilo. Neste momento até estou em green aqui nas modalidades. Posso, de uma certa forma, entrar em outras modalidades e fazer uma loucura. Uma dobradinha no UFC. Está feito. Digam-me aí os vossos comentários acerca do hóquei de gelo e acerca do Haskell, da minha teoria da conspiração. Eu acho que é uma cena interessante a ter em conta no que diz respeito quando as equipas estão a ganhar 2-0, por exemplo, ou 3-0, que obriga realmente a outra equipa a vencer, ou até dando um handicap para ir buscar um green. Comentem aí, de resto, um abraço. Seguimos rijos e bravos aqui nos palpites. Até à próxima.